Fala moçadinha, beleza? Sou Giovanni aqui e hoje iniciando então um novo capítulo falando aí de filosporífera e quinidária. Sintoniza comigo então lá na Biologia B, Introdução à Zoologia. Bora lá então? Nessa aula, gente, você vai ter aqui, alguns vocabulários, algumas palavras aí que vão ser importantes. Às vezes o aluno fala assim, professor, eu não entendi o que é deuterostômio, o que é protostômio, o que é uma simetria radial, o que é uma simetria bilateral. Então essa é a aula, gente, que é uma aula chave, é uma aula fundamental para que você possa entender melhor a zoologia. Então agora vem uma sequência de aulas. A gente começa a estudar aí os poríferos, depois os quinidários, plateumintos, nemateumintos, falamos depois dos anelídeos, moluscos, artrópodos, equinodermos e chegamos lá nos cordados. Quando chega em cordado é peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Então tem um caminho longo aí a ser percorrido. Mas essa vai ser a aula em que você vai aprender alguns fundamentos, algumas palavras-chave para você poder compreender toda a zoologia. Então, vem comigo agora sim, então, vamos lá. Para a gente poder entender bem a zoologia, é importante a gente dar uma revisada aqui como que acontece o desenvolvimento de um embrião. Então, você tem lá uma célula ovo ou zigoto, que surge a partir da fecundação de um espermatozoide com um óvulo e forma uma célula ovo ou zigoto. Em algum momento da sua vida, você já foi uma célula ovo ou zigoto, que vai sofrer sucessivas divisões celulares. Nós chamamos essa etapa aqui de segmentação, onde ocorrem clivagens, onde ocorrem mitoses, em que uma célula se divide em duas, se divide em 4, se divide em 8, se divide em 16. Quando chega no estágio de 16 células, eu tenho o estágio chamado de mórula. A mórula tem esse nome porque ela lembra como se fosse uma amorinha, Uma amorinha. Eu tenho aqui 16 células e ela forma uma bola maciça. Uma bola maciça em que vai ter ali em torno de, pensando na mórula humana, em torno de 16 a 22 células, continua dividindo, até chegar no estágio de blástula. Na blástula você tem ali o que? Em torno de mais ou menos umas 100 células. E agora na blástula ele tem uma cavidade, já não é mais uma bola maciça, tem uma cavidade cheia de líquido, que é chamada de blastocele. A palavra cele quer dizer cavidade, tá, gente? Então é a cavidade da blástula e uma cavidade cheia de líquido. Então, esse estágio de blástula seria então mais uma etapa aí do desenvolvimento embrionário. Aí ele continua o processo de desenvolvimento. Depois da blástula vem a gástrula, um processo denominado de gastrulação. E é durante a gástrula, gente, que vai formar o primeiro orifício, o primeiro buraquinho do corpo desse embrião. Esse primeiro buraquinho aqui é chamado blastóporo. Então um ponto importante agora, gente. Mais adiante eu vou classificar se os animais eles são protostômios ou deuterostômios. Protoestômios, vamos entender. Proto quer dizer primeiro, estômio vem de estômato, que significa boca. Então o que é um animal protostômio? É um animal que primeiro ele forma a boca. Então esse primeiro orifício aqui, que surge no corpo desse embrião, ou ele vai originar a boca, ou ele vai originar o quê? Ou ele vai originar o ânus do animal. E quando eu falo, o animal é protostômio, significa que se o animal é protostômio, significa que o blastóporo originou o quê? Primeiro a boca. Nós somos animais deuterostômios. Deuterostômios quer dizer, deutero quer dizer duplo, ou seja, quer dizer dois, quer dizer que origina as duas estruturas, boca e o ânus. Mas no nosso caso, gente, o que se abriu depois, Primeiro se abriu o ânus, depois se abriu a boca. Então os animais deuterostômios, primeiro o blastóporo dá origem ao ânus, para depois dar origem à boca. Então você já tem aí a definição de duas palavrinhas encardidas, Protostômio e deuterostômio. Então o blastóporo origina a boca, protostômio origina o ânus, deuterostômios, E é durante a gastrulação que forma os folhetos germinativos, os primeiros folhetos germinativos, como a ectoderme e a endoderme. Então esses folhetos germinativos, eles são importantes para quê? Tudo que vai surgir no seu corpo, tecidos musculares, tecido ósseo, tecido nervoso, tudo vai surgir a partir de folhetos germinativos. Um detalhe, gente, que os poríferos são os primeiros animais que a gente vai estudar aí na sequência, e os poríferos, eles não têm tecidos verdadeiros, eles não formam tecidos. Por que eles não formam tecido? Porque um porífero, o desenvolvimento dele para aqui. O desenvolvimento de uma esponja para no estágio de blástula.
Por isso que um porífero não forma tecido. Ele não forma tecido porque ele não forma folheto embrionário, porque ele não chega no estágio de gastrulação, certo? Então, chegamos no estágio de gastrulação. O que é importante saber? É nesse momento, então, que surge o blastóporo, é nesse momento que surge aqui o intestino primitivo chamado arquêntero. A palavra arque quer dizer primeiro, quer dizer antigo, né?Êntero está associado a tubo digestório, a intestino. Então, o intestino primitivo surge nesse momento, certo? E aí surge também os primeiros folhetos germinativos ectoderme e endoderme. E aí, aqui nós teremos agora a evolução da gastrulação. Imagine isso daqui, gente, como uma bola, tá? Ou como uma bexiga, em que se eu colocar o dedo aqui, eu vou empurrando, ó. Conforme eu vou empurrando, o que vai acontecendo? Começa o início do blastóporo, certo? Temos aqui uma proliferação de células, aqui temos a cavidade da gástrula, chamada, né, ainda de blastocele. Aí você vai empurrando isso daqui, cada vez mais vai empurrando, formando aqui um conjunto de células internas que futuramente vai dar origem ali à endoderme. Agora sim, ó, em amarelo já posso dizer que aquilo ali é a endoderme. Então temos a ectoderme, que é a camada de células mais externa, o primeiro folheto embrionário, o segundo aqui a gente vai ter em amarelo, a endoderme. E aqui a proliferação, as primeiras células da mesoderme. Importante dizer, a mesoderme, ela não surge aqui na gastrulação, ela não é totalmente formada na gastrulação, só as primeiras células que irão originar a mesoderme, que vão surgir aqui durante a gastrulação. Então, a gastrulação ela é marcada pela formação do blastóporo, formação do arquêntero, que é o intestino primitivo, e formação dos folhetos germinativos ou folhetos embrionários, ectoderme e endoderme, e o início, né, da mesoderme. A próxima etapa, gente, nós teremos o quê? Na próxima etapa nós teremos a neurulação. Na verdade, a próxima etapa é a organogênese, marcada pela neurulação. E a neurulação você tem o quê? Você tem esse modelo aqui, né? Que vai ter o quê? Vai ter aqui o tubo neural. O tubo neural, então, ele vai ser importante para formar o quê? Formar ali o encéfalo, né? Então, nós temos o futuro sistema nervoso ali do embrião. Nós temos aqui a notocorda. A notocorda, gente, ela não origina nada. Na verdade, a notocorda ela vai ser substituída pela coluna vertebral. Então, anota isso, a notocorda não origina a coluna vertebral. Isso é falso. A notocorda ela vai ser importante porque ela vai ser substituída pela coluna vertebral. E aí nós temos aqui, né, o intestino primitivo, a endoderme aqui em vermelho. Temos o celoma, que é presente em alguns animais, não são todos os animais que têm celoma. O que é um celoma, Giovanni? Celoma é uma cavidade que vai abrigar órgãos mais complexos e que alguns animais, aí, a partir dos anelídeos, né, anelídeos, moluscos, artrópodos, equinodermos e cordados, são animais que já têm celoma, certo? Aí nós temos aqui o que? Temos a mesoderme aqui em amarelo e nós temos a ectoderme mais externamente aqui, certo? Olhando, né, quando a gente vê essa imagem aqui, ela não mostra muita coisa pra gente. Então eu gosto de mostrar essa imagem para vocês e mostrar essa imagem agora aqui, ó. Porque essa imagem aqui é a mesma imagem que você está vendo aqui, ó. Então você tem ali o tubo neural, que vai originar o quê? O sistema nervoso, envolvendo encéfalo e medula espinhal. Você tem aqui a notocorda, que não vai originar nada. Aí, né, cuidado, pegadinha. Aqui a notocorda vai ser substituída pela coluna vertebral. Temos aqui o arquêntero, que vai originar o quê? O tubo digestório, certo? E essa imagem, então, ela fica mais nítida pra gente. É como se eu tivesse feito um corte e mostrando aqui para vocês. Olha, aqui você vê exatamente a imagem durante uma neurulação. Neurulação, então, marcada aí, né, uma etapa importante durante a formação dos órgãos, durante a organogênese. Um outro assunto importante nessa introdução da zoologia é você entender os tipos de simetria. Então, tem animais que têm simetria o quê? Radial, tem animais que têm simetria bilateral e tem animais que são assimétricos. Então, o que é uma simetria, né, bilateral? Bilateral, todo animal que tem uma cabeça, gente. Todo animal que tem uma cabeça, que você consegue distinguir uma cabeça, como é o caso da borboleta, é o caso de uma minhoca, né? Você vai ver desde os plateumintos lá que já tem o início de uma cefalização. Uma planária não tem uma cabeça bem definida ainda, mas já tem o início de uma cefalização. Tem simetria bilateral. Eu consigo distinguir lado esquerdo, lado direito,
parte ventral, parte dorsal. Então eu já tenho aqui uma simetria bilateral. Isso, gente, é importante, né? É um aspecto evolutivo importante ter simetria bilateral. Mas alguns animais não têm essa simetria bilateral, como é o caso dos quinidários. Os quinidários, gente, se você olhar uma anêmona de cima, você vai conseguir traçar vários eixos simétricos e cortar o corpo do animal em várias partes iguais. Aqui eu não consigo distinguir uma cabeça, não tem uma cabeça, certo? Então essa simetria aqui é chamada de simetria radial ou radiada. E quando você vê, por exemplo, uma colônia de esponjas, poríferos, nesse caso não tem um aspecto definido, uma forma definida, então os poríferos normalmente eles são o quê? Eles são assimétricos. Normalmente uma esponja é assimétrica, podendo algumas esponjas ter uma simetria radial, certo? Normalmente são assimétricos, podendo alguma esponja perfeita ter o quê? Perfeita no sentido de forma, né? Parecendo um vaso exatamente perfeito, eu tenho ali uma simetria radial. Legal? Um outro assunto que a gente vai abordar, eu vou precisar que você domine bem, é a questão dos animais serem acelomados, pseudocelomado e celomado. O que é um animal pseudocelomado, Giovanni? O que é um animal acelomado? Então vamos ver aqui, gente. Olhando pela legenda, aqui em azul está a ectoderme, aqui em vermelho está a mesoderme, aqui em amarelo está a endoderme. E em branquinho aqui é o tubo digestório. Então esse animal aqui é acelomado. Quem é acelomado? Os poríferos, os quinidários e os plateumintos. São animais acelomados. Aí nós temos os nemateumintos, que são animais pseudocelomados. Então aqui, o que é um pseudocelomado? Tem a ectoderme, tem a mesoderme e tem o quê? A endoderme. Mas veja que surgiu agora aqui uma cavidade entre a mesoderme e entre a endoderme. Entre a meso e a endo surgiu uma cavidade. Só que essa cavidade, ela não é revestida por fora e por dentro, ela é revestida só por fora pela mesoderme. Como ela é revestida só por fora pela mesoderme, a gente diz que esse animal ele é pseudocelomado. Então, por exemplo, uma lombriga, um nemateuminto, é o único animal aí que a gente classifica, né, dentre os 9 filos que a gente vai estudar, como animais pseudocelomados. E animais celomados? Quem são animais celomados? Os anelídeos, os moluscos, os artrópodos, os equinodermos e os cordados. Certo? Ser celomado significa, ó, tem uma ectoderme, tem uma endoderme, tem lá o tubo digestório, só que veja, a mesoderme ela reveste a cavidade que está aqui em branco por fora, mas reveste também por dentro. Então, quando eu tenho a mesoderme revestindo por fora e por dentro, eu classifico esse animal como um animal o quê? Celomado. E qual a vantagem de ter um celoma, Giovanni? O celoma é uma cavidade que abriga órgãos, protege os órgãos, torna o animal mais complexo. O celoma também em animais de corpo mole, como é o caso de anelídeos, funciona como um esqueleto hidrostático. Imagine um frasquinho desses de geladinho, sabe? Não sei como que chama aí na sua região, geladinho aqui na região sul, né? Geladinho ou chup-chup, não sei como que chama na sua região. Se eu pegar um saquinho desse, um plastiquinho desse geladinho e eu encher de água e amarrar, vai ter ali o quê? Uma certa rigidez. E animais de corpo mole, o fato de ter um líquido percorrendo o corpo, ter um celoma, isso faz com que o animal tenha o quê? Um esqueleto hidrostático. Isso é um esqueleto hidrostático, certo? Tem a função de transportar substâncias, muitas vezes. Nos anelídeos, né, funciona como um esqueleto hidrostático. Nos nemateumintos também, não tem um celoma verdadeiro, mas o pseudoceloma já funciona como um esqueleto hidrostático também, tá? E aqui, gente, uma visão geral de todos os filos que a gente vai estudar. Então, a gente vai estudar aí poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, moluscos, anelídeos, artrópodos, equinodermos e cordados. Não se preocupe, essa é só uma visão geral. A gente vai aprofundar em cada um desses grupos na sequência, certo? Aqui, então, a gente tem um ancestral comum, protista ancestral, acredita-se que seja aí um ancestral dos animais. Aqui nós temos a multicelularidade, ou seja, todos esses grupos são multicelulares, formados por várias células, certo? Então são formados por várias células. Desenvolvimento embrionário com mórula e blástula. Lembre-se que porífero para em blástula, eles param em blástula. O corpo com sistema aquífero sem tecido verdadeiro, porque eles vão parar em blástula, não chegam na gastrulação, não formam ectoderme, não formam endoderme e nem a mesoderme, né? Aí tem o que? Nós teremos aqui gastrulação, a partir então dos quinidários tem gastrulação
e tecidos verdadeiros. Os animais aí, no caso dos poríferos que não têm tecidos verdadeiros, a gente chama eles de parazoários e os demais animais de metazoários ou eumetazoa ou metazoários, certo? São os animais verdadeiros. Depois são os protostômios, em que o blastóporo dá origem à boca, certo? O primeiro animal a ter boca vai ser o quinidário, tem boca, mas ainda não tem ânus. Ah, o porífero não tem boca, professor? Não, o porífero vai ter uma abertura lá que a gente chama de ósculo, mas não é uma boca ainda, né? Então, aqui os quinidários são diblásticos, diblástico porque tem ectoderme e endoderme. Os quinidários ainda não têm mesoderme, tá, gente? Então, por isso que eu classifico eles como diblástico. Então, vem diblásticos, os quinidários, o restante agora tudo triblástico. Plateumintos, nematelmintos, moluscos, anelídeos, até cordados, são animais que já têm os 3 folhetos embrionários, ectoderme, endoderme e a mesoderme. E aí vem os protostômios novamente, blastóporo da origem à boca, acelomado, os plateumintos ainda não têm um celoma verdadeiro, né? Nem celoma não tem, né? Os nematelmintos também não têm celoma ainda, então os nematelmintos eu classifico como pseudocelomados e os demais agora como celomados. Moluscos, anelídeos, até cordados são animais que já têm um celoma verdadeiro, beleza? Eu posso separar em esquizocelomados e enterocelomados devido à origem do celoma. Então, os enterocelomados somente os equinodermos e cordados, então já temos uma característica em comum a equinodermos e cordados em relação à origem do celoma, certo? Enterocelomado quer dizer que esse celoma ele surge a partir do teto do arquêntero e os esquizocelomados, o celoma surge a partir da base do blastóporo. Então, os dois têm celoma, mas tem uma origem diferente ali do celoma. Os deuterostômios, quem são? Equinodermos e cordados, o blastóporo origina primeiro o ânus, então são animais deuterostômios. Protostômios, então, plateumintos, nematelmintos, moluscos, e aqui nós temos, né, os equinodermos e cordados como deuterostômios. Lembre-se, deuterostômios, o blastóporo origina primeiro o ânus para depois originar a boca. Metameria, gente, anota lá que metameria significa segmentação. Segmentação corporal, então, anelídeos, artrópodos têm segmentação corporal, só que exoesqueleto quitinoso, o que é o exoesqueleto quitinoso? É o esqueleto aí dos insetos, dos artrópodos, quando você vai matar um inseto, né, uma barata e faz aquele barulho crocante. Aquele barulho crocante é o exoesqueleto lá quitinoso que está quebrando. A quitina não é uma proteína, tá, gente? A quitina é um açúcar, é um polissacarídeo que tem função estrutural aí, que forma o exoesqueleto dos artrópodos. Não só insetos, né? Pega insetos, aracnídeos, crustáceos também, beleza? E aí nós temos aqui os epineuros. Epineuros é quando o sistema nervoso ele vai ser dorsal, e hiponeuros quando o sistema nervoso ele é ventral. Muitos invertebrados que têm sistema nervoso aqui, o sistema nervoso ele é ventral. O nosso sistema nervoso ele vai ser o quê? Vai ser dorsal, por isso nós somos epineuros. Os equinodermos têm simetria radial secundária. Por que a simetria dos equinodermos é radial secundária? Porque na fase larval é bilateral e na fase adulta vai ser simetria radial. Quando falar de equinodermos a gente dá uma reforçada nessas características aí. E os cordados têm a presença do tubo neural, tem a presença da notocorda, certo? Que pode ser substituída pela coluna vertebral. Legal, gente? Eu gosto muito desse slide aqui porque ele traz várias características, já mostra assim, um panorama geral do que a gente vai estudar na sequência. Tá? Então, deixa eu sair aqui, se você quiser, você faz aí um print dessa tela, porque essa tela é bem importante para o que a gente vai estudar a partir de agora. Legal? Finalizamos assim então, gente. Até nossa próxima aula, que vai ser aí sobre o estudo dos poríferos. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.